Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos ver como construir esta figura aqui no GeoGebra, tá? E como fazer uma pequena conjectura, tá certo? Então, de que se trata esse problema? Você tem aqui um quadrado amarelo, né? Um quadrado grande, e aqui dentro desse quadrado você tem um quadrado menor aqui, de forma que um dos vértices do quadrado menor está sobre a diagonal, né? Uma diagonal do quadrado grande. Outro vértice do quadrado está sobre um lado do quadrado maior e divide esse lado em dois segmentos de medidas A e B, certo? Outro vértice aqui está sobre esse lado e nós desejamos conjecturar qual seria a medida desse segmento vermelho aqui em função das medidas A e B, tá certo? Então nós vamos ver como fazer essa construção no GeoGebra, ok? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui toda a construção que eu já havia feito para a gente iniciar a construção do zero, ok? Então vou apagar aqui a construção, delete aqui, e nós vamos começar essa construção do zero, tá? Exibir janela de álgebra. Aqui foram os controles deslizantes, também vou apagar, tá? Porque eu quero mostrar todos os detalhes da nossa construção. Então aqui eu vou exibir os eixos apenas. E aí o que eu vou fazer? Bom, para as medidas A e B, tá? Eu vou criar os controles deslizantes. Então eu vou criar um controle aqui deslizante para o A, né? Vou chamar de A, medida A. O valor mínimo, interessante, como o A é maior do que o B, eu vou colocar o valor mínimo aqui 8 e o valor máximo vou colocar sendo 20, tá? Não vou mexer no incremento não, ok. Vou criar outro controle deslizante para a medida B. Então, notando sempre que o B vai ser menor do que o A, eu vou colocar o mínimo do B para ser 1 e no máximo aqui eu vou colocar para ser 6, já que o A vai de 8 a 20, né? Então, aqui eu garanto que o B é sempre menor do que o A, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a construir o quadrado maior de lado A mais B, certo? Então eu vou aqui utilizar a interseção de dois objetos para marcar aqui a origem para ser um dos vértices do quadrado, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui traçar a reta x igual a mais B. Então x igual a mais B, dou Enter. E agora eu vou traçar a reta y igual a A mais B. Então, perceba que aqui eu já tenho os outros vértices determinados do quadrado maior, tá certo? Porque na interseção das duas retas eu tenho um vértice. Aqui na interseção com o eixo x eu tenho mais um vértice. E aqui tem o quarto vértice na interseção com o eixo y, né? Então eu tenho aqui o meu quadrado, tá certo? Eu vou tirar aqui os eixos e essas retas aqui eu vou deixar de exibir, porque agora eu vou focar só nos vértices aqui do meu quadrado, tá? Podemos até tirar esses rótulos aqui, tá? Tirar esse rótulo aqui do A, B, C e D. Então o que me interessa mesmo aqui é o quadrado. Posso utilizar aqui a ferramenta polígono, selecionar aqui os 4 pontos, tá? E aí vou ter aqui o meu quadrado, certo? Vocês viram que na figura inicial o quadrado estava numa cor diferente. Tirar aqui o rótulo, eu vou colocar propriedades, cor, vou colocar aqui em amarelo, vou aumentar um pouquinho aqui a transparência. Esses segmentos aqui eu vou também tirar os rótulos, tá? Então tá aí o nosso quadrado maior, certo? Bom, qual é que é a ideia agora, né? A gente pode determinar o ponto aqui sobre esse lado utilizando a ferramenta circunferência, quer dizer, círculo, centro e raio. Então, centrar nesse ponto aqui, e aqui o raio vai ser o A, né? Que é o maior dos dois aqui, dos dois segmentos compreendidos, tá? E aí agora eu utilizo a ferramenta aqui interseção de objetos, e aqui eu vou ter o ponto de interseção do ponto E até esse ponto aqui do quadrado, vai medir o Bzinho, né?
tá? Vou tirar aqui a circunferência, que eu não preciso mais dela. E aqui, como eu falei para vocês, aqui no ponto E, né, eu vou ter um vértice do quadrado. Vou tirar aqui o rótulo do ponto E, certo? Eu poderia aumentar um pouco mais aqui o B, para ficar um pouco mais interessante, tá? Bom, então o que vai acontecer agora? Vou traçar aqui a diagonal, então vamos lá. Segmento, tá aqui a diagonal, e aí já vou formatando, tá? Então vou aqui, propriedades, vou tirar o rótulo, estilo, eu vou colocar aqui um pontilhado diferente, né? Talvez esse pontilhado aqui seja mais interessante. Pronto, tá? Então fica no estilo pontilhado que eu quero. Agora o que eu tenho que fazer, né? Qual vai ser o trabalho agora? Nós precisamos construir aqui o nosso quadrado interno, né? Por enquanto, desse quadrado interno a gente só tem um vértice, que é esse aqui, né? Determinado pelos valores de A e B, claro, né? O que se conhece da estrutura é o A e o B, né? Que são dados. Então, a maneira que a gente tem de fazer isso, né? A gente precisa recorrer a um pouco mais de matemática e escrever algumas contas, tá certo? Para a gente determinar esse ponto aqui que vai estar sobre a diagonal, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como é que a gente determina, tá? O ponto aqui sobre o vértice do quadrado menor que está sobre essa diagonal. Bom, perceba que eu deixei aqui preparado uma figura em que eu ressalto algumas coisas importantes. Aqui você tem o segmento de medida A, aqui de medida B. Eu chamei aqui esse segmento AB de medida Y, onde B é o vértice que eu quero determinar a posição. E o lado do quadrado menor eu chamei de X, né? Então nessa figura, e perceba outra coisa, esse ângulozinho aqui do cantinho, né? Que o lado do quadrado forma com a diagonal, a gente sabe que é um ângulo de 45 graus. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar a lei dos sênios nesse triângulo aqui, no triângulo ABC. Então quando eu aplico a lei dos sênios no triângulo ABC, o que vai acontecer? Esse ângulo de 45 graus ele está oposto aqui ao x, né? E esse ângulo alfa está oposto ao lado y. Então vai acontecer o seguinte: eu vou ter y está para o seno de alfa, assim como x está para o seno de 45, tá? Mas você pode pensar assim, você não está complicando a história porque esse x aqui também não é dado, não é? A gente não tem ele, nem o y. Só que o que vai acontecer? Dada a estrutura, como aqui você tem um quadradinho, esse ângulo aqui é reto. Se eu chamo esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, então eu tenho que esses dois caras aqui, esses dois ângulos são complementares. Ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Quando isso aqui acontece, o que você tem? Então isso implica que o seno de um é o cosseno do outro. No caso aqui, o seno do alfa vai ser igual ao cosseno do beta, ok? Mas aí nós vamos voltar as nossas atenções agora para o triângulo CDE. No triângulo CDE, que eu tenho aqui o ângulo beta, o cateto adjacente ao beta é o B, e a hipotenusa do triângulo, né, que está oposto aqui ao ângulo de 90 graus, é o X. Então eu tenho que o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa X. Então, aqui na lei dos senos, né, onde tem seno de alfa, eu posso trocar pelo cosseno de beta, que na realidade é B sobre X. Então é isso que eu vou fazer agora, ó. Vou voltar aqui. Então eu vou ter y sobre, o que é o seno de alfa? É o cosseno de beta, que é B sobre X. Assim como x está para o seno de 45, que eu vou logo substituir por raiz de 2 sobre 2. Bom, o que vai acontecer, né? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, x sobre b. Aqui também eu faço a mesma coisa, primeira, inverso da segunda, 2 sobre raiz de 2. E aí o que vai acontecer agora? Bom, esse x aqui a gente pode cancelar com esse. Então eu tenho y sobre b igual a 2 sobre raiz de 2. Já racionalizando isso aqui, né, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, nós teremos o seguinte. Então eu vou ficar com 2 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Vai cancelar esse 2 com esse. Então eu tenho que o y sobre b
é igual a raiz de 2. Ou seja, portanto, o y é igual a b raiz de 2. Então, isso aqui é crucial para a gente conseguir construir, tá, o nosso quadrado interno, nosso quadradinho menor. Por quê? Porque eu consegui determinar o y em função de uma coisa que é conhecida, que é o b. Repito, então, lá no começo do problema, o que a gente sabe são as medidas a e b. Então, eu determinei o y em função de b, tá? O y é b raiz de 2. O que é o y? Ora, o y é esse camarada aqui, que é a distância desse vértice do quadrado grande até o vértice que se encontra sobre a diagonal. Então, em resumo, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou voltar ao GeoGebra e vou utilizar a ferramenta círculo, centro e raio, tá? Vou centrar aqui a circunferência no ponto A e o meu raio vai ser o y, que vai valer isso aqui, b raiz de 2. Então, nós vamos voltar agora ao GeoGebra. Bom, como vimos anteriormente, o y deve ser b raiz de 2. Então, vamos lá. Aqui, círculo, centro e raio. O centro vai ser esse vértice. E o raio vai ser b vezes raiz quadrada é esse que é RT de 2, tá? E aqui, ok. Então, essa circunferência vai determinar aqui sobre a diagonal o meu segundo vértice do quadrado menor. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta de interseção de objetos. Vou marcar aqui o ponto de interseção com a diagonal. Vou tirar a circunferência daqui agora. Não vou precisar mais dela. Aqui eu vou tirar o rótulo. E agora, nós temos duas opções para construir, tá, o nosso quadrado. Eu tenho a opção de fazer o seguinte. Eu vou utilizar a ferramenta polígono regular, tá certo? Então, vamos aqui, polígono regular. Vou selecionar esse vértice aqui. Selecionar esse outro vértice. E aqui, 4. Ok. Então, tá aqui o nosso quadrado. Tá certo? A ideia é essa. Bom, vamos ver se tem outra maneira, né, da gente construir esse polígono aqui. Digamos que, na realidade, eu vou apagar ele aqui. E o que você poderia fazer, né? Poderia traçar aqui esse segmento. Agora, o que a gente faria? Usando a ferramenta reta perpendicular, né? Eu traçaria uma perpendicular a esse segmento aqui, por este ponto. Claro que aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. E aqui, onde a reta interceptar esse lado, eu vou ter o outro vértice, não é isso? E agora, eu vou fazer a mesma ideia, né? Traçando a perpendicular agora por esse ponto aqui, né? Esse segmento por esse ponto aqui, certo? E agora, como eu falei aqui, o ponto de interseção tá aqui, tá? E aí, por esse ponto aqui, eu posso traçar uma paralela a esse segmento, tá certo? Ou eu posso traçar aqui mesmo uma perpendicular a essa reta aqui, por esse ponto, tá bom? Bom, o que acontece aí, né? Será que o quadrado é esse mesmo? Então, vamos fazer aqui o polígono regular de novo. Então tá aqui, ó, o nosso polígono regular, tá certo? Então, você tem duas formas, né, na realidade, de construir, tá certo? O polígono interno, tá certo? O quadrado interno aqui, tá? Mas a mais fácil delas, claro, vai ser a primeira, né? Ela é mais imediata, tá certo? Bom, o que eu vou fazer então agora? Esse ponto G aqui, vou selecionar outro, né? Deixa eu deletar isso aqui. E aí eu vou deletar aqui também. E aí vou fazer da maneira inicial, tá certo? Pra não ficar muita coisa na figura. Então eu vou aqui, polígono regular. E aí, é claro que a segunda forma também está garantida porque a unicidade da perpendicular, né? Você tem a reta suporte desse segmento aqui, existe uma única perpendicular por esse ponto. E aqui também, né? Então,
tá tudo garantido, certo? Rótulo. Então o que eu vou fazer agora? Vou aqui em propriedades, vou alterar aqui a cor, colocar rosa, né? E vou aumentar um pouco aqui a transparência. Então temos aqui o nosso quadrado interno, ok, pessoal? Bom, mas aí eu disse que a gente queria, além de fazer aqui a construção, a gente conjecturar, não é? Conjecturar aqui qual seria a medida deste segmento aqui, que eu ainda não construí por enquanto. Deixa eu tirar o quadrado só para ficar claro qual é o segmento, tá? Vou fazer aqui o segmento é esse aqui, tá? Então agora eu vou aqui, propriedades, básico, rótulo, cor, eu vou colocar aqui em vermelho, né? Estilo, vou colocar aqui tamanho 7. Então a ideia é que a gente conjecture isso em função de que? Do A e do B iniciais, né? As medidas A e B. Então aqui eu vou traçar um segmento aqui, vai ser o nosso A, tá? E aqui vai ser o nosso B, outro segmento. Então vamos lá, básico, aqui eu vou tirar o rótulo, vou colocar aqui a cor azul, estilo tamanho 7, tá? Tamanho 7, aqui tamanho 7, a cor vou colocar um verde, básico eu vou tirar o rótulo, tá? Como ali eu tenho os controles deles antes nomeados por A e B, para não, se eu chamar isso aqui de A e de B, vai trocar aqui os nomes dos controles deles antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui texto, tá? Aqui eu vou colocar A, aqui eu vou colocar B, eu vou dar OK, tá? Então vamos aqui, propriedades, esse texto aí eu vou colocar médio e negrito, certo? Só para a gente visualizar melhor. Tanto aqui o segmento de medida A, tá aqui o segmento de medida B, aqui os valores que estão assumindo por enquanto. Bom, percebe o seguinte, vamos aqui na janela de álgebra, eu vou colocar de novo aqui o nosso polígono, quadrado maior, e aí ó, tá aqui as medidas do segmento M, é 5,3, o segmento N, que é o A, tá? É 8, e aqui ó, você tem aqui o segmento B, 2,7, tá? Então o que a gente nota? A gente pode movimentar os controles e tentar conjecturar a medida aqui do M, tá? Desse segmento aqui em função de A e B. Então vamos movimentar os controles. Eu sei que eu não coloquei incrementos, né? Então talvez seja uma boa colocar um incremento igual a 1, sei lá, para facilitar quando a gente mover aqui. Quando o A é 8 e o B é 2, o que está acontecendo com o M? O M é 6, né? Quando A, vamos aqui para, sei lá, 10 e o B eu vou dizer que pode ser 2,5, né? 10, 2,5, então o M está dando 7,5. Quando é 3, 10 menos 3, 7, né? Então eu tô meio que entregando já qual é a conjectura para vocês, né? Uma forma legal de fazer isso é você vir aqui em propriedades e aí no controle você pode colocar um incremento aqui 1, por exemplo, tá? Eu vou fazer isso aqui pro B também, tá? O controle B aqui, eu vou colocar incremento 1, tá? Para facilitar a gente a conjecturar. Então aqui eu só vou passear por números inteiros de 8 até 20. E aqui eu só vou passear agora por números inteiros de 1 até 6. Então quando esse B é 6 e o A, digamos, é 13, né? O que vai acontecer? Perceba que aqui, ó, tem esse problema do texto ficar flutuando. Depois eu vou mostrar para vocês uma maneira de corrigir isso, tá? Então quanto é que está dando M aqui na janela de álgebra? Nosso segmento vermelho está dando 7. Então, a partir dessas experimentações, né? 11, aqui 6, aqui está dando 5.
Se eu colocar aqui 3, 11 menos 3, ó, tá dando 8, né, o M. Então a boa conjectura é que esse segmento seja de medida A menos B, tá? Mas antes de eu realmente mostrar que isso é válido, né, essa conjectura deixa de ser uma conjectura para ser uma propriedade, que eu vou conseguir demonstrar, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Esses textos aqui, eu não quero que eles fiquem, toda vez que eu for dinamizar a figura, que esses textos aqui eles fiquem flutuando dessa maneira. Então como é que a gente pode desenvolver uma maneira de corrigir isso aqui, tá? A gente pode utilizar aqui a ferramenta ponto médio ou centro, e aí eu posso fazer o seguinte aqui. Nós vamos tomar aqui o ponto médio do N, né, que dá a medida do A, e aqui eu vou tomar o ponto médio do P, tá? Da B. Aí o que a gente faz agora? Aqui no texto a gente vai em propriedades, posição, e aqui em origem a gente seleciona o ponto médio aqui do segmento, né, que está mais próximo, caso que é o relativo à medida A, né? Esse ponto é o I. Então a gente vai aqui, ó, I, tá certo? Depois a gente pode ocultar o I. E aqui a gente faz a mesma coisa, né? Propriedades. E no caso, quem é o ponto aqui? J. Então a gente vai aqui, ó, em origem, e aí coloca J, seleciona aqui o J, tá? Então aqui na janela de álgebra a gente pode ocultar o I e o J, certo? E aí, mexer um pouquinho aqui, toda vez que a gente mexer os controles deslizantes, não vai ter mais problema do texto ficar saindo do local, né? Ficar muito fora da figura, ó. Se eu mexer aqui, ó, o texto vai acompanhando, ó, tá certo? Então esses detalhes de construção são bem interessantes, né? Então para fechar, para finalizar, eu quero formalizar a nossa conjectura matematicamente. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Então agora a gente vai buscar a maneira de consolidar o nosso resultado com algumas continhas, tá certo? Então eu deixei preparado aqui umas continhas antes, tá? E é o seguinte, agora nós vamos voltar ao triângulo ABC, aquele triângulo inicial que a gente trabalhou dos senos, só que agora a gente vai aplicar a lei dos cossenos, né? Tendo por base aqui esse ângulo de 45 graus aqui, que está oposto ao lado x aqui do quadrado, tá certo? Então vamos lá. Então quando a gente faz isso, né, o que a gente tem? X ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes a vezes y vezes o cosseno de 45 graus, né? Aplicando a lei dos cossenos. Bom, só que a gente vai fazer uma substituição aqui. O y é b raiz de 2, a gente substitui, tá aqui também, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, fazendo umas continhas que não vão pesar muito para nós, digamos assim, o que vai acontecer, ó? X ao quadrado vai ser igual a isso aqui, a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 da raiz de 4, que é 2, cancela com esse 2 aqui, esse 2 aqui fica. Só que nós podemos organizar isso aqui da seguinte forma. Nós podemos organizar isso como seno ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado mais b ao quadrado de novo, né? 1b ao quadrado mais 1b ao quadrado dá 2b ao quadrado. Aqui você tem o produto notável, né? Que é o quadrado da diferença. Então x ao quadrado fica sendo igual a menos b ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então o que acontece aqui? Deixa eu tirar essa cortina aqui. Então, extraindo a raiz quadrada, nós vamos ter o seguinte: o nosso x, pessoal, ele é isso aqui. Ele é a menos b ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso aqui dentro do radical, tá bom? Então esse é o x, tá? E aí, antes de eu continuar aqui, eu vou voltar ao GeoGebra, tá? Para comentar um pouco sobre esse x aqui. Vamos lá. Então, perceba o seguinte, o meu número x, ele poderia ser uma outra opção para a gente conseguir traçar o nosso quadrado menor aqui. Como assim, tá? Vou tirar por enquanto. E aí, suponha que esse ponto aqui não foi determinado, tá?
Então preste atenção no que eu vou fazer agora. É o seguinte, eu vou escrever aqui o nosso x, tá bom? Não sei como ele vai nomear aí, eu não vou colocar x para não dar uma reta, tá? Então, SQRT, raiz quadrada, né? De que? O parênteses de novo, que é a menos b ao quadrado. Então, aqui fora desse parênteses, mais dentro do outro, é ao quadrado, mais b ao quadrado, tá? Então esse é o nosso x, né? A raiz quadrada do quadrado de a menos b mais o quadrado de b. Então eu vou dar um enter aqui, tá? Vamos ver o que aparece aqui na janela de álgebra. Vai aparecer esse número O aqui, tá certo? O número O é a raiz quadrada de a menos b ao quadrado mais b ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Suponha que eu ainda não determinei o meu vértice que está sobre a diagonal, tá? Esse aqui é conhecido, porque eu sei as medidas de A e B, claro. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui a ferramenta círculo de centro e raio, centrar nesse ponto, e o meu raio agora vai ser O, tá? E dou OK. Então você nota o seguinte, quando a gente faz isso, a circunferência determina 2 pontos aqui sobre a diagonal. Só que apenas um desses pontos aqui vai ser solução para nós. Se você notar bem o F, olha onde é que está o F, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha onde é que está o F. É exatamente a solução que serve, né? Mas aí, como eu disse, você vai aqui, ó, poder utilizar esse caminho, né? Interseção, faz aqui a interseção, faz aqui outra interseção, e aí você vai ver claramente o seguinte: eu vou tirar aqui a circunferência, né? E aí vou construir o quadrado, tá? Esquece isso aqui, tá? Esquece esse ponto aqui. Esse ponto aqui para nós ele não existe. Polígono regular. Seleciona aqui. Ok. Então esse é o nosso quadrado. Por que o outro ponto não vai servir, né? Porque se eu tentar fazer a partir desse ponto aqui, você vai ver claramente que o quadrado vai ficar fora do quadrado maior. Não tem como, né? Tá certo? Ele vai ficar fora, tá? Então, esse é outro caminho que você poderia seguir, tá bom? Para conseguir construir aí o quadrado interno, tá? Então eu vou deletar aqui algumas coisas para deixar a figura do jeito que já estava, tá? Delete. Vou colocar aqui o K, vou deletar o L, e aí vou colocar aqui o F de volta e vou colocar aqui o nosso polígono, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai finalizar a demonstração da nossa conjectura, tá? Vamos lá. Bom, como x é raiz quadrada de a menos b ao quadrado mais b ao quadrado, o que acontece? Vamos voltar aqui acima para reparar a nossa figura. Agora, para determinar o dE, né, em função de a e b, o que eu faço? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo CDE. Perceba que a hipotenusa é x e esse cateto aqui é b. Esse segmento aqui, tá, que é o segmento vermelho, eu vou nomear ele de D. Vou chamar de D. Então, por Pitágoras, eu vou ter o seguinte, que x ao quadrado é b ao quadrado mais d ao quadrado. Então, vamos lá. Então, x ao quadrado é igual a d ao quadrado mais b ao quadrado. Só que x ao quadrado é igual a isso aqui, né? A menos b, tudo ao quadrado, mais b ao quadrado, igual a d ao quadrado mais b ao quadrado. Lei do cancelamento, né? Cancelo b ao quadrado com b ao quadrado. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a menos b, tudo ao quadrado. Daqui, extraindo a raiz quadrada, eu tenho que d é igual a raiz quadrada de a menos b ao quadrado. Isso aqui nós sabemos que é igual ao módulo de a menos b. Ocorre que a é maior que b. Logo, a menos b é maior que zero. Portanto, esse módulo é o próprio número, ou seja, a menos b. Então, está demonstrada a nossa conjectura,
segmento D, de medida D, a medida dele é A menos B. Essa é a medida do segmento em função das medidas A e B, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido mais um pouco sobre manipulações em GeoGebra e construções, ok? Então, a geometria dinâmica ela é bem interessante e tem outras situações que a gente pode explorar aqui. Por exemplo, quando o quadrado se encontra nessa posição. Aliás, propriedades, deixa eu tirar esse incremento aqui para ver se vai acontecer o que eu quero, tá? Eu vou tirar o incremento do A também. Então eu quero que o quadrado fique com 2 vértices sobre a diagonal, mais ou menos isso aqui. Então isso aqui, quando isso aqui acontece, né, que esse lado do quadrado é paralelo à diagonal, os ângulos aqui são de 45 graus, né? Você tem um triângulo aqui, na verdade, isósceles, triângulo retângulo isósceles. Então a medida do segmento vermelho, né, que é o M aqui, ó, vai ser igual à medida do B, né? Então a medida do B está dando 5,5 e aqui também está dando 5,5, né? E aí você pode explorar a situação que talvez o vértice, né, o quarto vértice aqui venha para cá e ver o que é que acontece nessa situação, tá certo? Mas a ideia foi essa, né? Então mesmo que não esteja aqui, você esteja para esse lado aqui, a conjectura ainda vale, né? Vamos pensar. Quer dizer, qual é a medida do segmento agora, né? Vamos olhar aqui, ó, 3,6, que é exatamente A menos B, porque o A é 9,6 e o B é 6. Então a conjectura ainda vale, mesmo que esse quarto vértice esteja no semiplano superior determinado pela reta suporte da diagonal, ok? Então é isso. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.